Olá, no Agenda de hoje nós vamos dar uma passeadinha na história econômica do Brasil. Em 1850, o Senado do Império aprovou a Lei de Terras, que pela primeira vez regulamentava a propriedade das terras no país. Em 1888, votou o fim da escravidão no Brasil. 100 anos depois, em 1988, foi aprovada a Constituição atual, que acolheu a maioria dos direitos dos trabalhadores previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Já em 2013, foi votada a emenda constitucional que igualou em direitos os empregados domésticos aos demais trabalhadores. Como eu disse no começo, neste Agenda, vamos ver um pouco da atuação do Senado na implantação de um sistema de leis que guia o modelo econômico do país nos últimos 200 anos. Quem vai nos conduzir nessa viagem no tempo é a professora de Formação Econômica do Brasil, Daniela Fredo, da UNB. Muito obrigada, muito prazer. Obrigada pela sua presença. Vamos conduzir aqui a nossa conversa. A ideia é a gente mostrar um pouquinho exatamente essa linha do tempo do desenvolvimento do Brasil, do desenvolvimento da economia e o papel do Senado nessa história toda, né? Já que o Senado existe desde o Império, né? E por isso a gente começou com a Lei de Terras, porque ela exatamente baliza, né, a estrutura do país. Sim, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Então, o Brasil, vai se formar, a sua estrutura econômica, ela se forma em grandes propriedades de terra, pelas sesmarias que foram doadas na época das capitanias hereditárias. E essa regulamentação sobre as terras, ela de fato, ela não acontece. Então, era uma época que todos eram poceiros de terra, digamos assim. E a terra, ela leva um tempo para ser mercantilizada, para se tornar mercadoria. Isso começa a fazer sentido, a questão da terra, ela começa a fazer sentido quando tem uma transformação da estrutura do trabalho, da estrutura econômica do Brasil. Então, na época do século XIX, meados do século XIX, 1850, já se sabia que a escravidão teria um fim, né? Em 1850, com a pressão inglesa, não só sobre o Brasil, mas sobre todos os países que usavam mão de obra escrava, existe uma pressão para a abolição da escravidão. Isso começa a ser sentido pelos proprietários de terra e existe um receio, existe um medo de que como que essas terras vão ficar distribuídas. Qualquer pessoa vai poder se apossar? Quem que vai ter direito à terra? Você falou, na verdade, proprietários, mas até então eles não eram proprietários, eram todos poceiros. Ricos ou pobres eram poceiros, isso, a não ser os donos das sesmarias, né? Os grandes donos das sesmarias. Não faltava uma escritura, digamos assim, sobre as terras, algo que de fato regulamentasse. Exatamente. Eu vou pedir, só para a gente relembrando aqui essa linha do tempo, né? 1850, então, Lei de Terras. E aí a gente percebe, eu vou pedir à nossa diretora de gravação para colocar um trechinho aí dessa Lei de Terras que a gente selecionou na tela, acho que é muito importante, né? A gente mostrar para o nosso telespectador o que dizia essa Lei de Terras, né? E aí é muito interessante porque esses são jornais da época, né? O Correio da Tarde, que publicou no dia seguinte, que foi em setembro de 1850, publicou no dia seguinte a íntegra da lei, e aí é o artigo 1º, ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja de compra. Porque na época o Estado brasileiro, o Império, né, o Imperador, podia doar essas terras e a partir daí não pôde mais doar, tinha que comprar. Exato. Então, o que é interessante nesse primeiro artigo é isso. Então, a terra, que antes ela não era, digamos assim, uma mercadoria, ela pode vir a ser uma mercadoria. Porque como que se dava a propriedade, assim, o que era mercadoria, ativos, digamos assim? Eram os escravos. Então, os escravos eram ativos. Então, a partir do momento que o poder não vai ser dado, né, o poder dessa estrutura não vai ser dado por ser dono de escravos, então tem uma passagem de ser dono de escravo para ser proprietário de terra. Então, isso também é muito importante nesse primeiro artigo.
E também vai ter outros artigos que vão estabelecer como regulamentar as terras que já estavam em propriedades de poceiros naquela época. Então, assim, para regulamentar a posse dos poceiros, vão ter que ser pagas algumas taxas. Aí a questão é que, como a gente ainda está numa sociedade agrária, né, que o trabalho é escravo, que não se tinha acesso a dinheiro, não se tinha acesso. Quem tem acesso ao dinheiro? Quem tem acesso à moeda? Aqueles que estão no ciclo exportador, na época do café. Desde lá. Isso, mas exato. Quem está no ciclo exportador, aí foi mudando, né, a exportação, mas na época, em 1850, é quem trabalha exportando, quem opera exportando café. Então, essas pessoas têm acesso à questão, à parte monetária da economia. O trabalhador não tem. O escravo não tem. Então, como que ele vai regularizar o ex-escravo? Como que ele vai regularizar a posse da terra? Então, essa lei, na verdade, ela já desde o começo, ela desenha para o que a gente tem hoje, que é um sistema de grandes propriedades rurais. Sim, ela desenha. Então, na verdade, ela não digamos assim que ela desenha, mas ela mantém o status quo que já era desde a colonização do Brasil, esse sistema de grandes propriedades de terra. Então, ele vai manter a propriedade de terra de uma forma que não se tenha acesso, que não dê acesso aos pequenos proprietários. Então, mesmo os imigrantes que vêm, que começa a ter imigração alguns anos depois da aprovação da lei de terra, mesmo eles trabalhando, no Império você tem uma escassez monetária muito grande. Então, a forma de pagar as pessoas, os trabalhadores, mesmo as pessoas livres, não era em renda monetária. Então, se não tem acesso à moeda, como que vai regularizar a posse da terra se não tem como pagar? Entendo. E aí esse medo, né, do fim da escravidão e de que ele, já que ele não vai mais ser um senhor de escravos, ele tem de ser um senhor de terras. E aí o poder não vem mais de ser senhor de escravos e sim de ser senhor de terras. Eu queria mostrar, então, para a gente fazer esse pulo aí, que a gente pegou também jornais da época, que é muito interessante você dar uma olhada, né, nessas coleções, né, de como a sociedade da época via. Vou pedir nossa diretora de gravação para colocar uma arte muito interessante, que é da proclamação, né, do fim da escravidão, né, e da abolição da escravidão, né? Que é uma lei que a gente conhece, né? Aí a Lei Áurea, né? E ela é muito, muito sucinta, são apenas 2 artigos, né? Extingue a escravidão e revoga tudo o que existe ao contrário. E deixa tudo solto, né? Sim. Quem é escravo fica sem terra, sem lugar para dormir, para comer, sem nada. É interessante essa lei no sentido de que quem pedia a indenização na época eram os donos de escravo, porque, na verdade, então é uma situação, eu creio que essa foi uma situação muito complexa ali no final do século XIX, porque o correto era você ter uma abolição da escravidão, né, e indenizar os agora antigos escravos, ou então inseri-los dentro do mercado de trabalho, da produção, com uma determinada quantidade de terra, né? Então, assim, fazer uma reforma agrária, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, a pressão que existia, a pressão política que existia, era dos antigos donos de escravo que queriam ser indenizados por perderem os seus ativos, por perderem parte da sua riqueza, que era dada na forma de escravo, porque, como eu disse antes, eles sim eram mercadorias que podiam ser comercializadas, que podiam ser trocadas. Então, eles viam o estoque de riqueza, em grande medida, no escravo. Aí, a lei de terra, ela vai salvaguardar para que os antigos proprietários de terra possam fazer essa passagem.
Entendo. E aí a gente teve, na verdade, uma situação ao contrário, né? Essa lei foi aprovada no Senado, como também a lei de terras na época, ainda, né, as duas leis Império, mas a gente teve os jornais, como a gente viu esse aí, depois da publicação da lei, ele tem várias comemorações, né, da sociedade civil, mas a gente tem, durante a aprovação, a gente sabe que foi uma negociação árdua no Senado, né? Exatamente para ficar essa lei sucinta, a gente tem, logo depois da aprovação, manifestações muito importantes aqui no Senado, até contrárias. E aí a gente tem uma manifestação que ficou célebre, que é aí do Barão de Cotegipe, que é o senador João Maurício Vanderlei, à época, que era um dos grandes representantes dos fazendeiros escravagistas, que ele alerta, né, a princesa Isabel, precisamos dos escravos, a senhora acabou de redimir uma raça e perdeu o trono. O que de fato aconteceu, né? Pouco depois a gente teve aí o fim do Brasil Império, né? Exatamente, foi o que de fato aconteceu. Na verdade, o Império, ele estava fundamentado já desde a época da colonização do Brasil, antes da vinda da família real, num modelo de desenvolvimento econômico agroexportador. Então, grande propriedade de terra, monocultura e mão de obra escrava. Então, digamos que esse seria a base da economia, né? Da forma como a economia brasileira, não digo se desenvolve, mas num sentido através do tempo também. Mas é a forma de crescer, de se formar, no sentido que ela se forma, então, nesse período aí. Então, quando você tira um desse tripé, a monarquia enfraquece muito. De fato, ela tinha acabado de assinar o próprio destino? O próprio destino, digamos que sim, porque na verdade, alguns meses depois, né, em pouquíssimo tempo depois, você tem a proclamação da República. Na nossa linha do tempo, que eu vou pedir para voltar aqui no quadro, a gente colocou a consolidação das leis do trabalho, né, a CLT, que ela vem em 1943, que não é um ato que passa pelo Congresso, obviamente, que a gente vivia nesse período, não passa pelo Senado nem pela Câmara, a gente vivia nesse período a ditadura de Vargas, a ditadura do Estado Novo, mas ela consolida, como diz o próprio nome, várias leis que tinham sido aprovadas em outros momentos e insere novidades aqui no Congresso. Vamos passear um pouquinho pela CLT, da importância dela nessa formação da estrutura. Qual a importância de Getúlio naquele momento, ou nem de Getúlio, não interessa muito a personagem, mas do país ter na sua economia, nesse momento, essa consolidação? A consolidação ela acontece em 1943, então ela tem que pensar que não só o Brasil, mas todo mundo estava em um contexto diferente ali, que já depois da Primeira Guerra Mundial, no entre guerras, até a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o que está acontecendo não tem como separar do que acontece no mundo. Então, tinha, digamos assim, movimentos fortes do comunismo, teve a Revolução Russa, aí os outros países do mundo começam a implementar o estado de bem-estar social, né, que é garantir o direito como uma resposta também a dizer, olha, o nosso sistema, nosso modo de desenvolvimento, ele também pode incorporar os trabalhadores e garantir uma determinada qualidade de vida, garantir o direito, então, dessa forma, se confrontar, digamos assim, com as teses comunistas de que os trabalhadores eram explorados dentro do sistema capitalista, etc. Mas você tem uma transformação em toda a lógica do trabalho, não só no Brasil e no mundo. Então, o que está vivendo o Brasil nesse período? Ele está vivendo isso, então tem pressões por todos os lados, seja de movimentos mais à direita, de movimentos mais à esquerda, e o governo se vê na necessidade de dar uma resposta. Aí, junto com então, daí, nesse contexto, vem a consolidação das leis do trabalho.
tem a instituição dos sindicatos, né, que também pode, que junto com a consolidação dos trabalhos vem os sindicatos e aí esses trabalhadores precisam ser filiados a determinados sindicatos. Então, não existe como negar que esse nascimento era meio assim para conter os movimentos trabalhistas, talvez, da época. Você organizava o movimento para contê-lo, para impedir que ele fosse autogerido mesmo, né? E ganhasse até mais força. Ganhasse até mais força. Então, mas e aí a gente teve também um momento de urbanização, né? Tinha uma ideia de trazer o pessoal do campo para a cidade. E o problema dessa lei trabalhista, das leis trabalhistas, é que num primeiro momento ela vai abarcar os segmentos urbanos, exatamente. Então, ela vai regulamentar o trabalho dentro da cidade. Então, os direitos são dados para aqueles que têm carteira assinada e que estão inseridos dentro do mercado de trabalho formal urbano. O pessoal do campo fica de fora e fica ainda com um sistema de trabalho ainda muito arcaico, pode-se dizer. Sim, pode-se dizer. Então, no começo do século XX, no Brasil ainda a urbanização estava iniciando, então você tem todo esse movimento do campo para a cidade. E aí esse movimento que vai gerar pobreza, então você tem que pensar que só voltar um pouquinho, né? Que como você não regulariza a questão agrária na abolição da escravatura, que tinha acabado de acontecer, 60 anos ali, a gente está falando até a consolidação das leis trabalhistas, 50 anos, passou por não estruturar, então e formam bolsões de pobreza, bolsões de misérias que vai aparecer dentro dos centros urbanos. Como você não incorporou os ex-escravos à sociedade, eles viraram, de fato, já essa periferia que cresce cada dia, né? Vamos dar, então, o pulo aí para a Constituição de 88, porque vou pedir para a gente colocar de novo aquela linha do tempo, porque ela, embora ela abarcou muitas coisas da CLT. Foi um grande embate aí entre as forças econômicas do país, né? Trabalhadores, de um lado, empresários de outro, né? Proprietários, patronato de outro, e conseguiu-se aí alguns acordos, né? Que foi, de um lado, garantir, incorporar alguns direitos da CLT e, de outro, garantir, está explícito lá, né? A propriedade privada, embora dando a ela um papel social, né? Você tem a propriedade privada, a propriedade da terra, mas ela desempenha uma função social. Mas o que muda? Ela muda a estrutura de produção econômica do país? Não. Ela só dá uma arrumadinha, assim. Eu entendo, a Constituição de 88 ela é muito importante, então ela vai garantir vários direitos, né? E vai consolidar, e vai incorporar também as leis do trabalho, a consolidação da lei do trabalho, mas digamos assim que em relação à estrutura agrária, ela dá o papel social da terra, ela obriga que as terras, ela legisla, né, que as terras elas devem ser produtivas, permite algum tipo de desocupação, permite o início de uma reforma agrária, mas digamos assim, que ela não resolve, né? A gente continua, no Brasil, você ainda tem uma estrutura agrária extremamente concentrada, apesar de ter tido avanços no que significa uma redistribuição da questão de terra no Brasil. E essa história toda dá no que a gente está hoje, ser um país hoje, até hoje, um grande fazendão, assim, produtor de commodities para exportação? Sim, o Brasil a gente pode mudou muita coisa, né? Com certeza. A gente passou por um período de industrialização importante, de 1930 a 1980, até que teve crise da dívida, etc. Então, o Brasil se industrializou. A gente pode dizer que hoje a gente tem um mercado nacional integrado, uma produção industrializada, mas a questão agrária
né? Então, digamos assim, ela ainda não está resolvida. E você acha que isso é o principal marco, então, Porque você não dá acesso a pessoas, à produção, você não dá acesso à terra, você não dá acesso a meios de que as pessoas tenham condições de se inserir no mercado. Até hoje, quando eu falei lá no início, elas não poderiam se inserir porque elas não tinham acesso ao meio monetário, não tinham acesso ao dinheiro. Hoje elas têm dificuldade de se inserir por não ter meios produtivos. Então, talvez a pressão nos centros urbanos não fosse tão grande por trabalho, a questão da estrutura urbana, se a estrutura fundiária do Brasil fosse mais bem organizada. Vamos dar um pulo, então, um outro pulo a 2013, que é quando é votada a emenda constitucional do trabalho doméstico, né, que regulamenta, porque até então os trabalhadores domésticos, né, não tinham os mesmos, não tinham direitos, na verdade, dependia de cada patrão, o direito que era dado, e é votada em 2013 a PEC e aqui em junho de 2015 a lei propriamente que regulamenta essa emenda constitucional, cujo ponto que eu achei interessante destacar é essa duração normal do trabalho, que não ia exceder 8 horas diárias, 44 horas semanais, e tem também o ponto do salário mínimo. E aí é que a gente vê, né, porque a gente tinha, principalmente as mulheres pretas, né, trabalhando nas casas ainda como quase se fossem muitas situações de uma meia escravidão doméstica, assim, dormia, acordava às 5 e dormia 1 da manhã. Como é que você analisa esse momento? É bastante recente, né? Assim, a gente lembra de ler o jornal, de tudo, então, assim, é um período bastante recente da história. E, na época, houve muita... Assim como, digamos assim, quando você teve lá a abolição da escravidão, vai acabar a estrutura de trabalho no Brasil, vai colocar o 13º. Nossa, no 13º todos os produtores vão falir, vai levar todo mundo à falência. Quando vem a lei do empregado doméstico, a mesma coisa. Então, o que foi dito na época era que o custo de se contratar empregada doméstica seria muito caro e que não se usaria mais o trabalho doméstico no Brasil, né? Então, assim, teve uma resistência, isso, obrigada, uma resistência muito grande por parte da sociedade, além do empregado doméstico. Mas ela não, fato, se você for parar para pensar, porque quem são empregados domésticos? Em torno de 80% da mão de obra de empregado doméstico é a mulher negra. Mas, então, assim, a mulher negra que tem uma origem escrava na sociedade brasileira. Então, você leva 500 anos para garantir um direito que qualquer trabalhador tem, a partir do momento que ele é formalizado, claro, né? A partir do momento que ele tem uma carteira assinada. E se você for pensar da lei trabalhista no período mais recente, é um período de 70 anos, mais ou menos. Então, na verdade, as pessoas que deveriam ter sido indenizadas pós a abolição da escravidão, na abolição da escravidão, até hoje não têm acesso aos direitos básicos que os trabalhadores têm. A gente fecha aí esse ciclo de 200 anos. O que você acredita como pesquisadora, como economista, que o Senado deve, né? Vamos puxar um pouquinho aqui para o Senado, que o Senado deve se debruçar para garantir o desenvolvimento econômico, como a gente falou lá no começo, o bom desenvolvimento econômico do país nessas próximas décadas? O que eu acredito que tem que ser assegurado, porque sempre é motivo de conflito e vai sofrer oposição e resistência, são as leis do trabalho, né? Então, hoje a gente passa por um período, tem que garantir, então, a lei da empregada doméstica, que elas sejam, de fato, registradas, porque hoje o que tem é você não registra para não pagar os direitos. Mas não só isso, a gente está passando por um processo de novo, né?
que vai marcar, que é a transformação do trabalho no Brasil e a transformação do trabalho no mundo. Então, muitas formas de trabalho hoje, ela é trabalho sob demanda e trabalho por tipo de serviço, o serviço que você presta e você é remunerado. Então, por exemplo, se você é entregador do iFood, você é remunerado pela entrega. Se você trabalha no Uber, é por esse tipo de remuneração. Então, você tem que garantir que as pessoas, que os trabalhadores em geral, tenham acesso a esses direitos. E a gente nem falou aí da reforma trabalhista de 2017, né? Não. Que aí precarizou um pouquinho. Como é que você avalia essa reforma? Então, a gente pode pensar que a reforma trabalhista, quando ela vem com uma propaganda, digamos assim, vamos dar liberdade para o trabalhador negociar, na verdade se retira, porque o trabalhador sozinho, é sabido que o trabalhador sozinho ele não tem capacidade de negociar com o patrão, que a negociação ela tem que ser feita de uma forma coletiva. Quando você faz isso e permite que isso aconteça, reduzindo o papel dos sindicatos, etc., não dizendo que você deva manter os sindicatos, mas talvez mudar como que essa negociação poderia ser feita. Quando você enfraquece o trabalhador. Então, acho que ela, infelizmente, ela enfraqueceu na negociação o trabalhador. Daniela, muito obrigada aqui pela sua presença na Agenda Econômica e essa rápida aula de formação econômica do Brasil. Muito obrigada, Antônia. Estou à disposição. E agradeço também a você que nos acompanhou. Este programa pode ser visto no site senado.leg.br/TV ou no canal youtube.com/TV Senado. Aproveite e se inscreva lá no canal da TV. Até o próximo Agenda Econômica.